Bora lá, então. Bom, gente, boa noite aí a todos, né? Mais uma aula do nosso curso introdutório aí sobre Python. Hoje a gente vai continuar aí trabalhando com o GitHub. Então, deixa eu só voltar aqui certinho. Eu não sei se todos estavam presentes, né? Na última aula. Então, o GitHub, onde está o nosso material, ele é github.com/prof.cinchapinho. E aí o que nós estamos... o material ele está dentro aqui, de laboratório de IA. Tá? Então tem o material do nosso curso. Então até semana passada nós vimos aqui aula 1, 2. E nós estávamos finalizando, se eu não me engano, aqui a aula 3. Mas eu acho que nós terminamos esse Jupyter aqui. Eu só vou confirmar com vocês, mas eu acho que nós chegamos a terminar ele sim. A gente estava falando sobre números e variáveis, então nós acabamos falando sobre 2, né, na aula passada. Então, nós estávamos parando aqui na parte de concatenação de variáveis, né, então, onde eu tinha o valor de uma variável e eu conseguia juntar o texto com o valor da variável. Vocês conseguem me confirmar se a gente finalizou isso daqui? Finalizamos, gente? Acho que deu tempo de finalizar sim, Pro. Ah, então tá bom. Só para confirmar mesmo. Então, aí hoje, a nossa aula é sobre manipulação de strings. Então, essa é a aula 4, tá? Aqui, então, nós fizemos a aula introdutória, depois fizemos a análise aqui das inscrições de vocês, fizemos uma análise com alguns gráficos, e aí aqui nós fizemos em 2 semanas, né? Então, nós terminamos esse na semana passada e fizemos esse daqui de números e variáveis. Então, hoje eu vou pedir para vocês abrirem esse quarto aqui, tá? Que é o manipulação de strings. Deixa eu fechar isso daqui para não ficar muita coisa aberta e eu vou pedir para vocês abrirem esse. Deixa eu colocar o link do repositório aí para quem não tem acesso. Então, sempre que vocês entrarem aqui no repositório, que nós vamos trabalhar, não necessariamente vocês precisam estar logados no GitHub, mas vocês precisam estar logados com uma conta do Google, tá? Para abrir o Colab. Então, vocês vão clicar aqui em Open Colab. E aí, ele vai abrir o notebook de hoje, tá? Na aula de hoje, que é a parte de manipulação de strings. Então, antes de qualquer coisa, né, vou começar explicando para vocês o que é uma string, tá? Então, uma string em linguagem de programação é quando a gente fala sobre textos, textos ou caracteres, né? Então, qualquer tipo de caractere numérico que tenha, numérico ou não numérico, que tenha no nosso teclado, tá? Sempre quando falarmos, né, de string, vocês têm que pensar que nós vamos tratar de textos, sempre de textos entre aspas, tá? Dentro de um conteúdo. Então, pode acontecer de ter números, né? Então, por exemplo, 3, 4, pode ter um asterisco no meio, um percentual. Então, isso daqui não deixa de ser uma string, tá? Então, ele também vai ser uma string. Então, qualquer letra, qualquer número ou qualquer caractere que esteja dentro de aspas. Nós consideramos dentro da linguagem de programação, qualquer tipo de linguagem de programação, que isso é uma string, tá? Para quem já está adaptado a outras linguagens de programação, vocês já devem ter escutado esse termo, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre string aqui em Python. E aí, sempre que vocês abrirem o arquivo aqui do repositório, para que tudo que vocês façam fiquem salvos dentro do drive de vocês, não esqueçam de vir aqui em arquivo e salvar uma cópia no drive de vocês, para que esse material fique com vocês.
e vocês consigam fazer comentários aqui no notebook, tá? Então, vocês podem fazer comentário por meio do hashtag, tá? Aqui, ou criar uma célula de texto também para vocês escreverem o que vocês quiserem dentro do notebook, conforme eu vou explicando aqui sobre a aula. Então, comecei explicando para vocês o que é uma string. Então, uma string, ela pode ser uma palavra ou ela pode ser uma frase, tá? Dentro do Python. Então, vocês viram ali que eu digitei a palavra oi. Se eu digitar oi aqui com números, com caracteres, por exemplo, ó, digitar vários tipos de caracteres, e se esses estiverem entre aspas, ele também é uma string. Como que eu faço para ver o tipo de dado? Já mostrei para vocês, né? Então, se eu vim aqui com o type e eu pegar essa string e colocar aqui dentro do parênteses, ele vai me dizer que isso é uma string com esse tipo de dados. Aparece aqui str, tá? É como que ele é identificado no Python. Então, isso daqui é uma string. Então, eu posso ter uma única palavra sem espaços, que é uma string, ou uma frase com espaços vazios, que também é considerado uma string, tá? Então, criando uma string em Python, então isso daqui também é uma string. Para criar uma string em Python, nós criamos ela entre aspas simples ou aspas duplas, como vocês podem ver aqui na outra célula, tá? Então, esse daqui foi uma string criada por aspas duplas. Eu também posso fazer combinação de aspas, tá? Dentro do meu texto. Então, por exemplo, testando strings em Python. Então, vamos supor que eu quero dar o maior destaque para a palavra Python, eu posso usar só a palavra Python com aspas simples também. Isso daqui, gente, não é em toda linguagem de programação que é aceito, tá? Tem linguagem de programação que vocês vão tentar fazer, colocar aspas simples dentro de aspas duplas e ele vai entender outra coisa, muitas vezes pode acontecer de dar erro, tá? Mas no Python, isso é tranquilo de se fazer, a parte de manipulação aqui de strings. Para fazer a impressão de string, não tem nada de diferente do que nós fizemos na aula passada, então nós podemos utilizar o print e o texto aqui entre aspas, que a gente sempre sabe que ele é uma string. Se eu quiser dar um espaçamento de enter entre palavras, né, entre strings aqui, assim como em outras linguagens de programação, vocês vão utilizar o /n. Então, se vocês olharem aqui, ó, essa frase, testando strings em Python. Se eu quiser colocar, ele está dentro de uma linha única. Se eu quiser que ele quebre essa linha, eu vou usar o /n. Por exemplo, em Java é /n também. Em JavaScript também é /n. Tá? Então, é a forma aqui de eu quebrar uma linha dentro do texto. Então, se eu tentar imprimir, aqui, ó, vai acontecer dele fazer o espaço. Se eu continuar escrevendo aqui outra palavra e eu não colocar o /n, ela vai aparecer aqui do lado e não vai quebrar. De forma que se eu colocar o /n aqui mesmo, que grudado aqui no outro, ó, ele vai entender que o /n, ele é um comando de quebra de linha. Então, é como se fosse o enter. Então, aqui é um comando de enter dentro de uma string. E aí, eu posso dar simplesmente o comando de enter também, e aí aqui ele imprime um espaço vazio, né? Um espaço de um enter aqui dentro do Python. Agora, a gente vai falar sobre indexação de strings. Gente, isso daqui é muito, muito, muito utilizado. Vai ter muitos momentos que nós vamos querer acessar uma letra ou uma palavra dentro de um texto. Muitas e muitas vezes, quando a gente precisa fazer análises, tá? Análise de senha, análise de textos mesmo, para encontrar determinada palavra, para encontrar plágio dentro de um texto. Então, existem muitos contextos onde nós precisamos encontrar determinada palavra ou até mesmo uma letra dentro de uma string, né? Dentro de uma frase. Então, supondo aqui que eu tenho uma frase, ETEC MCM.
e eu armazeno essa frase aqui dentro dessa string S, se eu imprimir essa string aqui por meio do print, ele vai, obviamente, imprimir a frase ETEC MCM. E aí, como que eu faço para acessar determinadas letras aqui dentro? Eu tenho que acessar o índice delas. Vocês sabem o que é um índice dentro da linguagem de programação? Alguém lembra o que é um índice? Alguém me ajuda? O que é um índice, cabeças? Dentro da linguagem de programação. É um identificador, sim. Mas normalmente, quando nós falamos da palavra index, lembra lá das aulas de lógica de programação? O que normalmente ele faz relação? Quando eu falo da palavra índice. Posição, sim. Vamos aqui para o Paint, para fazer um desenho, para vocês lembrarem aí das aulas de vetores, tá? Então, uma string, para o Python, ele é uma string, mas toda string ela tem uma posição. E assim como vetores, que eu acho que vocês lembram, né, de vetores, é o mesmo vetor da matemática, ele tem uma posição específica. E todo vetor, vocês lembram com que número que ele começa? Alguém lembra? Qual que é sempre o primeiro índice do vetor? Quem falou 0 aí? Nossa, ficou feio essas caixinhas aqui, mas vai dar para entender. Isso mesmo, o 0. Perfeito. Apesar de ter ficado feio aqui, vai dar para vocês entenderem. Então, no Python, muitas e muitas vezes, tanto uma string, quanto uma lista, quanto uma tupla, quanto o NP Array, todos eles vão iniciar com o índice 0. Então, que é a posição. Então, é 0, 1, 2, 3, 4. Então, se eu escrevo a palavra ETEC, assim, ó. ETEC, aqui eu tenho um espaço. A palavra E está no índice 0, a palavra T está no índice 1, a palavra E está no índice 2 e a letra C, palavra não, né? Letra. A letra E está no índice 0, letra T no índice 1, E no índice 2 e C no índice 3. E aqui eu tenho um espaço vazio que está no índice 4 também. O espaço vazio ele considera como uma posição dentro do vetor. Então, o MCM, a letra M, ele estaria dentro de um outro espaço aqui do índice, que é a posição 5, tá? Se fosse o M ali, ETEC, MCM, ele ia estar na posição 5. Então, esse daqui são as posições. Então, assim como nós aprendemos lá, desde as nossas aulas iniciais, lá de lógica de programação, porque eu acredito que a maioria aqui seja de informática, né? Mas mesmo quem não for, acho que a Maria, né, aí não é de informática, só vocês pensarem na questão de um vetor mesmo e de uma posição. É como se fosse uma caixinha com várias coisas armazenadas aqui dentro. E aí, cada uma ele tem uma posição. E aí, quando eu vou fazer a manipulação de uma string, se eu quiser extrair aqui de dentro a letra E, por exemplo, eu sei que o E, ele está na posição 0. Então, como que eu faço para extrair apenas a letra E aqui de dentro? A primeira letra de uma frase, a segunda letra de uma frase, a terceira letra, ou a última letra, por exemplo, de uma frase. Existe uma possibilidade. Então, para eu acessar o primeiro elemento de uma string, eu vou colocar o nome da string, que no meu caso aqui é 0, ou é S, e eu estou colocando a posição dela, ó, que é 0. Então, na hora que eu imprimo, ele traz aqui para mim a letra E. Se eu colocar aqui a posição 4, por exemplo, ele não imprimiu nada. Por que ele não imprimiu nada? Porque como eu mostrei aqui para vocês, ó, a posição 4 é um espaço vazio. Porque ETEC, espaço, MCM. Então, o 4, ele é uma posição vazia. Se eu colocar o 5 aqui, ele vai achar o M de ETEC, MCM. 6, se eu colocar a posição 7, ele vai achar outro M.
dentro. Então, é o mesmo conceito de vetor, tá? Que nós estamos acostumados para fazer a manipulação dessas strings aqui. Então, aqui, ó, um exemplo. Se ele pegar a posição 1, que é essa daqui, né? O T. Posição 2, o E. Posição 3, o C. Então, eu pego cada posição aqui dentro de determinada string. Seja ela uma palavra, seja ela uma frase. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre slicing, para ainda continuar fazendo manipulação de string. Então, partimos do princípio que nós temos a mesma frase, que está armazenado aqui em S, que é ETEC MCM. Então, antes de qualquer coisa, ó, vou imprimir ela aqui de novo, vou imprimir o S, só para vocês não esquecerem. Então, eu quero imprimir aqui o S, então ETEC MCM. E aí, nós vamos utilizar o slice. O que é o slice? Esses dois pontos aqui, para fazer uma avaliação dentro dessa string. Então, vamos supor que eu quero trabalhar com posicionamento. Imprime para mim todos os caracteres ou todas as letras que vêm antes, né, do terceiro caractere, por exemplo, ou depois de tal caractere. Nesse caso aqui, a gente está verificando tudo que vem depois da primeira posição dentro dessa string. Então, o que vem depois da primeira posição? Então, essa é a primeira posição. Então, o que vem depois da primeira posição? Vem tudo isso daqui. E aqui ele está tratando de fato de posição. Então, por isso que ele imprimiu aqui TEC MCM. Então, ele vai imprimir a partir da primeira. Então, a primeira é o T, tá? Então, ele não imprimiu 0, né? Se eu trocasse aqui para 0, ele vai imprimir tudo. ETEC MCM. Então, ele vai imprimir tudo a partir do 0. Ah, não, eu quero que ele imprime tudo a partir da posição 4. Então, se ele imprimir tudo a partir da posição 4, ele vai imprimir o espaço vazio e a palavra MCM. Tá? Então, esses dois pontos aqui, que é o slicing que a gente chega, ele faz a leitura de tudo até ou a partir do ponto designado. Porque até então, aqui, a gente pegava uma posição específica. Aqui, não. A gente pega de uma posição até outra posição. Lembrando que a aula é sobre manipulação de strings, tá? Então, nesse caso aqui, se eu simplesmente estou fazendo isso e eu não estou armazenando em nenhuma variável, a string, ela permanece inalterada. Então, se eu imprimir o S aqui, ó, ele continua dessa forma, tá? Então, ele não muda. Então, MCM foi só nesse momento, porque eu quis acessar nesse momento essa posição. Diferente se eu armazenar isso daqui dentro de uma variável. Então, se eu criar uma outra variável aqui chamada T, apaguei, T, eu armazenar essa posição aqui dentro de T, aí sim. Aí, uma vez que eu terminei de rodar essa célula, eu vou para outra célula e eu imprimo o T, aí sim o T só tem a palavra MCM, porque eu fiz a pesquisa e eu armazenei essa pesquisa dentro de uma variável. No entanto, eu não alterei o valor do S, tá? Eu não alterei. Então, o S, ele permanece com o mesmo valor aqui dentro, tá? Que é o ETEC MCM. Aqui eu estou fazendo simplesmente uma pesquisa. E aí, eu tenho a diferença dos dois pontos antes da minha análise e depois, tá? Então, quando eu coloco o índice depois, o índice que eu estou avaliando, então eu quero que ele imprima tudo que tem antes. Então, imprime para mim tudo que tem até a posição 4. Então, até a posição 4, ele tem a palavra ETEC, ó. 0, 1, 2, 3, 4. A posição 4 é essa daqui, ó, onde está o meu cursor nesse momento. Então, ele imprime tudo que tem aqui antes, certo? Então, ele imprimiu aqui a palavra ETEC, tá? Se eu não coloco nada, ele imprime tudo. Então, ele entende que eu estou imprimindo a partir do 0, tá? E se eu quiser, dentro de uma string gigante, né,
pegar a última letra dessa string. É possível? É possível. Então, como que eu faço para acessar a última letra de uma string? Então, eu vou usar o -1. Então, o -1, ele faz com que eu pegue o último valor da string e eu imprima ele na tela, tá? Então, o último valor da minha string aqui, ó, é M. Então, é o -1. Se eu quiser o penúltimo, então eu venho aqui e coloco o -2. E ele faz a impressão do penúltimo, que é o C. Se eu colocar -3, ele imprime o antepenúltimo e assim por diante. Vocês podem olhar isso e falar, meu, não imagino para que isso possa servir. Gente, vocês não têm noção. Ó, só para vocês terem uma ideia, eu já falei para vocês que meu projeto é para fazer análise de redações e análise de textos. Teve um determinado momento que eu precisava analisar uma palavra, que era o verbo no infinitivo estar, e o NDO no final da próxima palavra, para indicar que aquela frase ela tinha um gerundismo lá dentro, um vício de linguagem, por exemplo, estar passando, vou estar fazendo, vou estar ligando, vou estar telefonando, que normalmente são frases que são consideradas gerundismos e dentro de uma redação ela não é aceita. Então, quando eu estava fazendo a avaliação, o que eu precisava fazer? Eu precisava achar exatamente a palavra estar e depois a próxima palavra, né? Depois de um espaço da palavra estar, eu queria avaliar o último caractere dela, os 3 últimos, para ver se era o NDO. Então, se eu achasse a palavra estar e na próxima palavra, a última letra dela, as últimas 3 letras foram um NDO, com certeza esse aluno, ele está cometendo um gerundismo naquela frase, aí eu vou despontuar ele dentro daquela redação. Então, parece bobeira, mas vocês não têm ideia de quanto esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, esse tipo de manipulação facilita em diferentes contextos. Eu estou dando um contexto para vocês, que era um caso de eu avaliar se o aluno está escrevendo certo ou não. Então, essa é uma forma de avaliar, mas existem vários outros contextos em que eu posso verificar isso. Vamos supor que eu quero imprimir uma frase de trás para frente. Vocês viram aqui, ó, que usando o índice negativo, eu consigo pegar do último valor e ir voltando. Então, se eu simplesmente pegar essa string e eu falar que depois dessa string aqui, ó, do início para frente, eu quero imprimir todos os números invertidos, eu coloco o -1. E aí, ele vai lá e faz... peraí, deixa eu só pegar aqui. Ah, não, os números invertidos é aqui, ó. Aqui é ao contrário, gente, perdão. Os números invertidos é aqui quando eu trabalho com duas posições, tá? Já já eu vou lá. Esse daqui é quando eu quero que ele imprime tudo e tira o último caractere. É que é bem parecido, ó. Essa sintaxe aqui com essa sintaxe que tem 2 pontinhos, tá? Quando eu quero que eu imprima de trás para frente. E aí ele vai imprimir aqui, ó, já adiantando para vocês o ETEC MCM de trás para frente. A sintaxe é bem parecida, mas é bem diferente quando eu utilizo o slicing sozinho ou o slicing junto. Que aí eu já vou explicar para vocês aqui a diferença de utilizar ele dessa forma, tá? Tudo bem até aqui, cabeças? Tranquilo? Tá dando para entender? Alguma dúvida, alguma questão? Tranquilo, Pro. Beleza. Cadê? Próximo. Então, aqui no próximo, nós vamos utilizar ainda, né, a notação de índice. E aí, aqui ele está falando do contexto, né, de fatiar uma string em pedaços. Então, é possível fatiar uma string de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4? Sim, tá? Existe essa possibilidade. Então, nesse caso aqui, ó, o que eu vou ter? Tá? Então, eu tenho aqui duas vezes os 2 pontos. Então, significa que ele vai fazer uma impressão. O que significa essa sintaxe aqui? Ó? Vou colocar um comentário para vocês entenderem.
Eu tenho aqui de onde ele começa, então, o início, né, dele. Depois dos 2 pontos, eu tenho o final, que é até onde ele vai. E depois dos 2 pontos, eu tenho o passo. Ou seja, de quantos em quantos você vai imprimir essa palavra aqui. Se eu não colocar nada, ele começa do índice 0. Se eu não colocar nada, ele vai até o final. Se eu coloquei passo 1, ele vai imprimir cada número de 1 em 1. Então, aqui, ó, tranquilo. Se eu tirar, inclusive, esse 1, né, daqui, e fizer a impressão, ele vai fazer a impressão normalmente. De forma que, agora, se eu quiser mudar os passos, olha, imprime para mim essa string, só que imprime de 3 em 3 números, ETEC MCM. Então, eu venho aqui, ó, e coloco um 3. Aí, ele vai imprimir de 3 em 3. Então, ele imprime o E, o C e o C, tá? De 3 em 3. Para fazer mais sentido, deixa eu colocar ele aqui normal, para vocês verem o que acontece, ó. Então, eu tenho aqui essa string. ETEC MCM. Aqui ele está fazendo de 2 em 2. Então, ele imprime o primeiro, aí ele pula 1 e faz o segundo, certo? Aí ele faz o terceiro, pula o M e faz o próximo, tá? Então, ele fez de 2 em 2. E aí, aqui, ó, que ele fez de 2 em 2, se eu quiser que ele faça de 3 em 3, eu coloco um 3 aqui. Né? Então, aí ele vai fazer de 3 em 3, ó, ele vai começar aqui do E, certo? Do E, depois ele vem para o C, ó, ele pula 1, 2 e vai para o terceiro, né? E depois ele imprime o C de novo, então, a cada 3. Se eu quiser dizer, olha, eu quero que você faça de 3 em 3, mas eu não quero que você comece da posição 0, eu quero que você comece a partir da posição 2. Aí ele já vai me trazer outro resultado. Tá? Então, ó, 0, 1, 2. Então, ele está começando aqui a partir desse E minúsculo, tá? E aí, ele vai pular 3 e vai imprimir o M aqui, que é o último que está no final. E aí, acabou de fazer a impressão, tá? Então, eu posso dizer, determinar os limites. O que vocês não podem esquecer é essa regrinha aqui, quando eu estou avaliando qualquer tipo de string. Se for uma frase muito grande, ele vai servir do mesmo jeito. Para quê? Se em algum momento eu precisar fatiar em pedaços específicos, tá? Essa é a ideia aqui desse slice, tá? Próximo. A gente vai falar um pouquinho das propriedades. Então, vamos supor que eu quero trocar valores aqui de dentro dessa string. Então, eu quero manipular essa string de forma, por exemplo, está escrito ETEC MCM, eu quero trocar aqui para ETEC Rio Grande da Serra, ou ETEC de Mauá, ou ETEC Júlio de Mesquita, né? Então, eu quero trocar esse valor aqui dentro da frase, tá? E eu não quero trabalhar com concatenação de strings. Então, eu quero pegar a posição dessa string aqui e fazer uma troca. Tá? Então, aqui a gente vai ter um problema, porque quando ela é uma string, ela não permite essa troca de valor. Porém, existe um próximo assunto, que é a lista, que a gente vai ver, e aí a gente consegue manipular muito melhor uma lista, na qual, dentro dessa lista, eu posso ter várias strings lá dentro, que é o que nós vamos fazer, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vamos supor aqui, ó, que eu tenho o S, que é ETEC MCM. E aí, eu vou colocar aqui uma outra. Vou colocar aqui uma variável B, que recebe... deixa eu ver aqui. ETEC... ETEC... Aí, eu vou colocar aqui, ó, Júlio de Mesquita. Então, eu tenho duas strings, né, aqui no caso. Só que essa daqui, diferente das outras, que estavam dentro de aspas, ó, quando a gente definiu aqui, eu vou trocar. Eu vou vir aqui, ó, e eu vou colocar uma chaves. Eu vou colocar uma chaves.
e aqui dentro, né, dessas chaves, eu vou colocar aspas simples. Então, vamos ver qual que é a diferença. Então, aqui eu tenho ETEC MCM e aqui eu tenho ETEC Júlio de Mesquita. Então, eu tenho duas variáveis e as duas têm valores aparentemente parecidos, né, aqui dentro. E aí, eu quero alterar um caractere específico lá de dentro. Então, se eu tentar alterar a primeira posição de uma string, ó, só mostrando para vocês que isso daqui é uma string, vou colocar aqui, ó, o type. Entre parênteses aqui, ó, vou imprimir o S, mostrando que ele é um str, que ele é uma string, e o B, não. O B, vocês vão ver que é um list, apesar de ter uma frase aqui dentro. Se eu fizer a impressão do B, ele também vai imprimir a frase. Só que a diferença é que essa frase aqui não tem colchetes e essa frase aqui tem colchetes. Então, se eu quiser alterar a primeira posição do meu S aqui, onde está escrito ETEC, por escola, por exemplo, eu não vou conseguir. Porque ele fala que o string, ele não suporta esse tipo de substituição. Então, eu não consigo trocar uma posição aqui nesse caso. De forma que, se eu fizer o contrário aqui, ó, eu vou pegar a primeira posição disso daqui, que é uma lista. Então, eu vou pegar qual que é a primeira posição dessa lista aqui. Então, eu vou colocar B e eu vou colocar aqui a posição 0, só para vocês verem qual é essa posição. Cadê? Ó, posição 0, ele pegou ETEC Júlio de Mesquita inteiro, tá? Então, essa é a primeira posição dessa lista. Se eu vir aqui, nessa lista, nessa ETEC Júlio de Mesquita, eu vir aqui e colocar uma aspas aqui, uma vírgula e outra aspas aqui, para Júlio de Mesquita, reparem que a posição de 0 aqui, ela vai ser diferente, ó. Então, vou imprimir de novo. ETEC, vírgula, Júlio de Mesquita. Então, a posição 0. Então, a posição 0, aqui só vai ser ETEC. Diferente se eu pegar a posição 0 aqui de S. Vou pegar 0 de S. A posição 0 de S vai ser só o E. E não a palavra inteira. Então, vai ter momentos que a gente vai precisar trabalhar dessa forma e vai ter momentos que a gente vai precisar trabalhar dessa forma. Tá? Então, a gente vai precisar dividir a nossa lista em vários pedaços. E aí, eu quero substituir o segundo item da minha lista. Então, Júlio de Mesquita, eu não quero que seja Júlio de Mesquita. Eu quero que seja MCM. Eu consigo fazer essa troca do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Vou pegar o B da posição 1 e vou trocar por MCM. Então, é isso que eu quero fazer, ó. B da posição 1 tá? Por MCM. Então, estou trocando, tá? Então, B na posição 1 vai receber outro valor agora, que é MCM. E aí, se eu vir aqui e eu imprimir o B, ele é ETEC MCM, ele já não é mais ETEC Júlio de Mesquita. Tudo bem aqui, cabeças? Que dá para substituir um valor que está em lista, mas não dá para substituir, ó. Aqui eu coloquei MCM na posição, numa determinada posição. Aqui o S, por ele ser uma string, um str, eu não consigo trocar a posição dele, ele é estático. Deu para entender isso? Ficou claro aí para vocês? Sim, pronto. Sim? Importante isso, cabeça. Vocês vão
ver, né, quando a gente trabalhar com essas manipulações, esses conceitos aqui em Python é importantíssimo. Saber qual é o tipo de dado que a gente está trabalhando, e determinado tipo de dado a gente vai conseguir fazer algumas alterações e outros não, tá? E aí, eu tenho o valor de S, que a gente sabe que é ITEC MCM. Que é que a gente já viu na última aula, né? Para eu concatenar. Então, é possível concatenar? Sim. Né? Então, S, a gente sabe que é ITEC MCM, e aí eu estou concatenando com essa outra frase. É a melhor escola de Ribeirão Pires. E aí, se eu imprimir o S, ele só tem ITEC MCM, porque eu não alterei o valor do S. Então, o S, ele continua sendo só ITEC MCM. Agora, se eu quiser mudar o valor do S para ele ser tudo isso daqui junto, eu tenho que pegar o S e eu tenho que somar o valor do S mais essa frase que eu acabei de colocar. E aí, se eu executar essa célula e eu imprimir o S a partir de agora, agora sim, o S, ele já não é mais só ITEC MCM. Ele passa a ser a concatenação das duas strings, tá? É possível fazer, inclusive, cálculos com string. Por exemplo, uma multiplicação. Então, se eu tenho aqui o W, por exemplo, eu posso multiplicar esse W 3 vezes. Então, eu pego o valor de W e multiplico por 3. Então, ele vem aqui, ó, e gera o W 3 vezes. Se eu mudar aqui o valor de letra para F, ele vai gerar F, F, F. Professora, não faz sentido isso. Gente, eu fiz um programa que ele gerava cores aleatórias. Cores, sabe, não sei se vocês sabem lá as cores da tabela de cores do HTML. E aí, o que eu precisava? Que toda vez que o programa ele rodasse, ele gerasse uma cor diferente. Uma cor diferente para determinados tipos de palavras. Por exemplo, eu fiz uma função que ele achava dentro de uma string palavras repetidas. O aluno, ele não pode repetir, quando eu estou fazendo uma redação, o aluno, ele não pode repetir a mesma palavra muitas vezes. Por exemplo, eu uso a palavra escola. Em todo lugar eu vou usar a palavra escola? Não, um lugar eu vou usar escola, na outra eu vou usar instituição, unidade. Então, eu vou trocando para que o meu texto ele fique mais coeso. Então, tanto que quando os nossos professores de português eles vão corrigir os nossos textos, ele não quer que a gente repita a mesma palavra e ele gere sinônimos. E aí eu fiz um programinha que ele identifica quando o aluno repete muito, tanto conectivo quanto palavras. E aí eu queria que ele pintasse de cor diferente cada palavra repetida. Então, quando ele pegava lá a palavra escola, ele pintava todas as palavras escolas da mesma cor, de uma cor aleatória. Se ele pegasse a palavra, sei lá, sabão, aí ele ia imprimir todas as palavras sabão da mesma cor. Só que isso tinha que ser alguma coisa aleatória. Eu não tinha certeza de quantas palavras o aluno vai escrever repetida. Então, eu usei um programa parecido com esse daqui, que gera valores aleatórios, strings aleatórios, para gerar cores hexadecimais, que é uma combinação de letras que vai do A até o F e números que vai de 1 até 9. E aí ele vai gerando as cores aleatórias e automaticamente ele coloca lá no meu texto, tá? Então, isso daqui é fantástico, tá? Por mais que a gente olhe aqui e ache que isso não faz sentido, dentro de uma funcionalidade específica, ele faz muito sentido sim, tá? Então, é importante saber fazer esse tipo de manipulação de string. Bora lá. Agora, algumas funções prontas que a gente tem dentro do Python. Então, ainda pegando aqui a nossa variável S, que é a ITEC MCM, a melhor escola aqui de Ribeirão Pires. Existem algumas funções que fazem as tratativas dessas strings, como, por exemplo, como que eu faço para pegar uma string e deixar ela inteira em letra maiúscula? Então, a gente vai usar uma função pronta chamada upper. Então, eu coloco o nome da minha variável, ponto, o nome da função, que é a função upper, e abre e fecha parênteses. E aí, quando eu aplico essa função, toda a minha frase, ela fica em letra maiúscula.
né? Aqui é um armazenamento temporário. Se eu pegar e eu simplesmente imprimir o S aqui de novo, nada acontece, tá? Ela continua do jeito que estava. Então, se eu quiser que ela fique para sempre, maiúscula, eu tenho que armazenar ela dentro de uma variável aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó, S maiúsculo. Então, aí, ele vai pegar essa frase, vai transformar em maiúsculo e vai armazenar aqui dentro. Aí, nesse caso, ele armazenou, e se eu imprimir ela em seguida aqui, ó, aí o S maiúsculo, independente de qualquer lugar, se eu tiver que voltar, aí ele vai imprimir sempre em maiúsculo. Então, é isso que vocês sempre têm que saber. Quando que eu estou fazendo só uma verificação ou quando eu estou transformando de fato aquela string em maiúsculo. Então, tem que tomar cuidado nesse sentido, tá? Porque só o S sozinho, ele continua da mesma forma. Quando eu aplico uma função junto aqui, ó, ele até me mostra, ó, agora faz tudo em minúsculo. Então, aqui, ó, o E era maiúsculo, o MCM era maiúsculo e ele transformou tudo em minúsculo, mas temporariamente, porque eu não armazenei dentro de nenhuma variável, tá? Então, aqui ele não fez alteração. Só estou pedindo, eu quero visualizar tal frase todas com letra minúscula. Também uso muito isso lá nas minhas análises do meu projeto na empresa, tá? Sempre para fazer qualquer tipo de verificação, como o Python e a maioria das linguagens são case sensitive, eu transformo tudo em maiúsculo para começar a fazer as minhas análises, tá? Essa daqui, gente, é fantástica, tá? Essa função split. Essa função split, ela divide, conforme ela acha um espaço vazio dentro de uma frase, ela separa as palavras para a gente fazer uma análise nela depois. Então, ó, tô pegando a variável S, tô dando um split nela, ó. Então, o que ela vai fazer? Ela vai lá e pega cada palavra e coloca dentro de uma posição em um vetor, em uma lista, né, aqui em Python. Então, ela deixa de ser um str e passa, nesse momento, a ser uma lista. Professora, ele sempre faz o split pelo espaço? Não. Ele pode fazer um split pela condição que vocês quiserem. Então, quando você encontrar a palavra você quebra a frase para mim, por favor? Então, eu venho aqui, ó, e ele vai quebrar a frase. Você pode quebrar a frase toda vez que você achar um ponto, ou quando você achar uma vírgula, ou quando você achar um /n, também. Então, por exemplo, se eu escrever aqui outra frase, criar aqui uma variável. Hoje estou muito feliz porque a semana está acabando. Assim, vou ter, 10 dias, 9 dias de folga. Escrevi uma frase, tem uma vírgula. Então, eu posso dizer para ele, olha, você quebra para mim, por favor, essa frase aqui, quando você achar uma vírgula. Então, eu vou usar a mesma função. Então, eu venho aqui com split. Ó, chamo aqui o código. Agora, não é mais S, ó. A minha variável é outra frase. E aí, eu vou falar para ele, quando ele encontrar uma vírgula, vou colocar uma vírgula aqui entre aspas, porque vírgula também é considerada uma string. Ele vai fazer o quê, ó? Ele quebrou em duas. Hoje, estou muito feliz porque a semana está acabando. Assim, vou ter 9 dias de folga. Tá? Então, ele fez, dividiu certinho aqui. Tranquilo, cabeças? Estão conseguindo ver alguma funcionalidade nisso daqui? Pensando em alguma coisa que pode ser feita com esses tipos de manipulação de string? Vocês conseguem pensar em funcionalidades para isso? O meu texto ia exceder o número de tipos possíveis, né? E aí, Karina, dá para identificar, olha, uma coisa que eu estou fazendo, daqui a pouco eu vou mostrar o find para você,
mas eu estou fazendo avaliação de redação, né? Então, eu consigo ver se o aluno está usando muita gíria, se o aluno escreveu palavrão dentro de um texto, o gerundismo, como eu falei, se ele colocou a vírgula no lugar errado. Eu consigo fazer tudo por análise de string. Por quê? Porque, por exemplo, o assim, ele tem uma regra de que quando ele está no início da frase, a vírgula é depois. Assim, ó, por exemplo. Quando eu coloco assim, hoje eu vou para a escola. Então, essa frase, ela tá certa. Porque o uso da vírgula, ó, aula de português, hein, também. O uso da vírgula, isso aqui é o início de uma frase. Então, quando eu uso uma conjunção adversativa, ou uma conjunção aditiva, ou uma conclusão, ou uma conjunção conclusiva, a vírgula, ela vai depois. Agora, se eu utilizo essa conjunção no meio da frase, como eu fiz aqui, a vírgula, ela vai antes. Então, eu fiz esse tipo de análise também lá nos meus textos, e aí eu consigo achar quando o aluno ele usa a vírgula errada. Então, toda vez que eu tenho uma conjunção adversativa, uma conjunção explicativa ou uma conjunção explicativa, que é o mas, o portanto, o como, então tem várias palavras que eu conseguia saber se o aluno está usando errado ou não a vírgula, e eu faço a avaliação do texto dessa forma, tá? Então, gente, vocês não têm noção de como, entendendo todo esse contexto, tem várias situações no nosso dia a dia que a gente pode fazer, né? A gente pode verificar, a gente pode ver se está certo ou se está errado, né? Fazendo simplesmente uma análise de string, tá? Então, dá para fazer isso aqui também. Então, esse split acho que é uma das funções que vocês, para quem for estudar com Python, acho que é uma das que vocês mais vão usar na vida de vocês, essa função split aqui. Em vários momentos, a gente vai precisar quebrar frases, dependendo de determinada condição, para fazer alguma coisa com ela. E vocês podem quebrar qualquer coisa. Ah, eu quero quebrar quando ele achar a palavra feliz. Pode ser? Pode ser. Achou a palavra feliz, ele quebrou. Ó. Estou muito, porque está acabando, blá, 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 blá. Então, tem várias condições para quebra de frases, tá? Que a gente pode fazer dentro de uma manipulação de strings. E aí, mais algumas funções aqui, ó. Funções prontas também. Então, eu tenho aqui, continuo com a minha string S, só que agora ela vai receber um outro valor, ó. Seja bem-vindo ao universo Python. Então, vamos supor que eu quero aplicar a letra maiúscula só na primeira letra. A gente vai usar uma função chamada capitalize. Então, ele vai lá, ó, colocou um S aqui. Ah, eu quero contar quantas vezes a letra A apareceu dentro dessa string. Então, aqui, ó. A letra A apareceu 2 vezes. Ah, quantas vezes apareceu a letra E? Ah, a letra E apareceu 4 vezes. Ah, quantas vezes apareceu a palavra vindo? Ah, a palavra vindo apareceu 1 vez. Ah, o aluno, por exemplo, eu posso verificar determinado, vamos supor, a Karina disse que usa muito tipo, né? Seja bem-vindo, tipo, ao universo Python, tipo, sei, alguma coisa aqui. Então, quantas vezes a Karina usou a palavra tipo naquela frase dela, ou se a gente usou um conversor de voz para texto, né? Eu fiz, e aí dentro do meu discurso eu quero ver quantas vezes o tipo saiu. Então, ele vai lá e ele faz o cálculo, ó, 2 vezes. Então, eu, por exemplo, falo muito né. Então, né, quando eu tô falando. Então, se eu for fazer a contagem, vai aparecer trocentos nés. Né? Se eu estiver gravando aqui minha aula e eu quiser pedir para mandar para um conversor lá de voz para texto, a quantidade de vezes que eu falo né, meu Deus do céu, vai aparecer 1000 vezes aqui. Tá? Então, é uma forma também de achar erros de escrita dentro de uma string. E aí, outra função fantástica, além do count, é o find, gente. O find é fantástico. Então, isso que eu tô falando para vocês, por exemplo, o uso de gírias. Então, ele usou mano, ou ele usou palavras de baixo calão, ou palavras de preconceito dentro de um texto. Então,
Ah, eu vou colocar aqui, ó, aquele gordo. Normalmente é no sentido pejorativo, né, que a gente fala isso daqui. Então, é possível identificar dentro de uma frase que a pessoa foi preconceituosa, né? Tipo, homem não presta. É uma frase preconceituosa. Pode até ser verdade, mas é uma frase preconceituosa. Não pode, no Enem você zera. Se você colocar um tipo de texto desse aqui. Então, é possível encontrar esse tipo de coisa? Sim, ó. Então, se eu quiser, eu quero ver se alguém usou esse termo. Homem não presta. Na redação. Então, eu posso ter uma lista com coisas que não podem ser utilizadas e ele me trouxe, ó. Ele disse que essa frase, homem não presta, ela foi identificada dentro dessa outra frase a partir da posição 60. Então, se eu contar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui o H com certeza vai começar na posição 60. Então, na posição 60 foi identificada essa frase. Ah, foi identificado que alguém usou uma palavra pejorativa, né, ou preconceito, por exemplo, aquele gordo. Aí ele vai me trazer outra posição. Ó, na posição 40. Ah, alguém utilizou a gíria mano dentro do texto? Sim, ó, na posição 32. Ó, aqui o seja, ele vai iniciar no 0. Então, se eu colocar aqui, ó, o seja, vocês vão ver que ele vai iniciar no 0 aqui. Certo? Tudo bem, cabeças? Gente? Sim, Pro. Que vocês não falam nada. Aqui, is-alfa. Então, assim, eu tenho dentro de um contexto aqui gigante, né? O que esse is-alfa faz? Ele faz uma verificação dos espaços vazios agora dentro de um texto. Então, eu tenho o is-al-num e o is-alfa. Então, por exemplo, os dois avaliando o S aqui, os dois vão dar falso. Porém, se eu escrever uma outra frase aqui sem espaço, eu vou colocar uma outra variável aqui, ó, M. Vou colocar aqui, ó, banana. Aqui vai dar verdadeiro, porque ele não vai encontrar nenhum espaço vazio. Então, esse is ao num é como se eu estivesse perguntando, tem algum espaço vazio? Né? Ou não tem algum espaço vazio nessa string? Ó, então, deu verdadeiro. Não tem nenhum espaço vazio aqui dentro. Tá? Então, é isso que ele faz. Então, quando eu coloco o S, ele dá falso. Por quê? Porque tem espaços vazios, sim. Aqui, ó. Nessa frase tem um monte de espaço vazio. Já nessa outra, não, tá? Banana não tem. Então, ele vai dar verdadeiro aqui quando eu coloco o M. Outra coisa, esse daqui faz praticamente a mesma coisa, só que ele avalia também se tem números dentro dessa string. Então, hoje, se eu aplicar aqui, ó, o M, ele não tem espaços vazios ali, mas aí, se eu colocar, ele disse que eu não tenho espaços vazios, mas se eu colocar o número 3 aqui, ele já vai dar falso, porque para ele fazer uma limpeza num texto, além de eu não ter espaços vazios, eu não posso ter números. Então, eu faço uma pergunta daquela string. Aquela string, ela está sem espaço e ela está sem números? Sim, ela está sem espaços, ela está sem números. Então, eu vou fazer alguma coisa com aquela string se eu encontrar ela dessa forma. Tá? Em vários contextos isso pode acontecer. Ó. Então, tirei o número, aqui ela vai dar verdadeiro. Tá? O is-alpha. O slow, ele vai verificar se tem alguma letra, se toda a minha frase ou toda a minha string está em letra minúscula. E aí ele disse que isso é verdadeiro, ó. Porque tudo aqui está em letra minúscula. De forma que se eu colocar uma letra maiúscula, em qualquer lugar aqui, vou colocar no S. Ela já vai dar falso. Aqui. Cadê? Slower, falso.
Esse daqui também, ele verifica o espaço, tá? Então, tem funções que são bem parecidas. Esse daqui verifica a última, qual é a última letra da minha, se O, ela é a última letra da minha string. Então, O é a última letra da minha string aqui? Não, é o A. Então, se eu colocar o A aqui, ó, ele vai dar como verdadeiro. Que a minha não é, o O não é a última letra da minha frase, ó. End switch. Então, ele acha que é a última letra da minha frase. O partition, gente, ele é praticamente a mesma coisa do split, tá? Então, eu quero que você particione a minha frase quando você achar a palavra tipo. Por exemplo. Então, eu vou trocar essa exclamação aqui, porque não tem mais pela palavra tipo. Então, ele vai lá e toda vez que ele acha o tipo, né, ele faz um slice, né, ele faz uma partição. Na verdade, ó, só na primeira, tá? Que ele fez a divisão, ó. Então, esse partition tem uma diferença, ó. Ele quebra só na primeira, na segunda ele não quebrou. Aí eu teria que pegar o terceiro item aqui e aplicar de novo, sendo que nesse caso, o split ele seria mais aconselhável, porque ele pega todas as vezes que ele aparece e ele quebra, tá? A minha frase. Então, se eu trocar aqui, ó, por split, então, toda vez que ele acha o tipo, ele faz a quebra. Só que o partition, ele permanece com o tipo. O split, não. Ele tira o tipo e quebra a frase. Então, vai ter momentos diferentes que vocês vão precisar usar coisas diferentes aí dentro. E, por fim, para terminar o nosso notebook aqui, com strings também a gente dá para fazer comparação. Então, a string Python é igual a R? Não, isso é falso, tá? E se eu colocar aqui que ele é diferente? Esse daqui é o símbolo de diferente. Aí ele fala, não, ok. Python é diferente. Opa. Exclamação igual. A gente vai falar dos operadores lógicos e relacionais, ó. Mas ele é diferente, ele dá verdadeiro. Então, Python é igual a Python? Ok. Python é igual a Python. Se eu trocar aqui esse P por minúsculo, ele já dá falso, porque eles não são iguais, porque esse P tá minúsculo e esse P tá maiúsculo, certo? Então, assim, só mostrando para vocês, né, uma pontinha de tudo que dá para a gente fazer por meio de manipulação de strings. Tudo bem?